Já parou para pensar como a gente interpreta as coisas ao nosso redor? Imagina que você receba uma carta escrita pelo rei de um país distante. Alguns dizem que ela traz um decreto oficial, enquanto outros distorcem suas palavras para se encaixar no que já acreditam. Mas e se o próprio rei tivesse enviado um mensageiro para explicar exatamente o que ele quis dizer? Será que as pessoas ainda poderiam insistir em suas próprias interpretações? Então, agora pense nisso em relação à Bíblia. Algumas pessoas dizem que o significado do texto depende do leitor, enquanto outras afirmam que há uma verdade objetiva por trás das palavras. Mas, ao contrário de um livro comum, a Bíblia tem um significado fixo e determinado pelo próprio Deus. Então, como devemos interpretar a Bíblia? Existe um jeito correto? Hoje nós vamos falar sobre a ciência da interpretação bíblica e ver 3 formas diferentes de ler as Escrituras. Interpretar a Bíblia não é algo que a gente faz de qualquer jeito. Existe uma área da teologia que se dedica a isso, a hermenêutica, que é a ciência e a arte da interpretação bíblica, baseada em princípios que garante que entendamos corretamente a revelação de Deus. Mas, ao longo da história, nem todos concordaram sobre como interpretar as Escrituras. No século XIX, por exemplo, surgiu o liberalismo teológico, que tentou modernizar a Bíblia. Essa linha queria tirar tudo o que era sobrenatural do texto, como milagres e profecias, e reduzir a Escritura a um simples livro de moralidade. Mas a Bíblia não é um livro qualquer, né? Nós vemos em 1 Pedro que os profetas do Antigo Testamento foram movidos pelo Espírito Santo e sabiam que estavam escrevendo algo que apontava para Cristo e serviria às gerações futuras. Então isso reforça que a Bíblia tem um significado fixo e imutável, determinado pelo próprio Deus. E aí surge a grande pergunta: será que estamos interpretando a Bíblia da maneira correta? Pense na diferença entre um livro de história real e uma fábula infantil. Um tem fatos concretos e inegociáveis. O outro é aberto a interpretações variadas. Alguns tratam a Bíblia como uma fábula, mas a verdade é que ela precisa ser lida como um documento objetivo e autoritativo. Isso nos leva a 3 métodos principais de interpretação. O método gramático histórico. Esse é o método clássico do protestantismo e da reforma. Ele busca entender o que o texto significava para os leitores originais, analisando a gramática, o contexto histórico e o propósito do autor. Esse método reconhece que a Bíblia é inspirada, infalível e autoritativa em todos os tempos. O método histórico-religioso, ele surgiu no século XIX e foi fortemente influenciado pelo pensamento evolucionista. Ele trata a religião como algo que se desenvolve ao longo do tempo, interpretando a Bíblia como um documento cultural em constante mudança. Essa abordagem foi amplamente usada para justificar a desmitologização da Bíblia, removendo milagres e reduzindo a fé cristã a um conjunto de valores morais. Em sua forma mais radical, levou à negação da ressurreição de Cristo como um evento literal e histórico. E o terceiro, o método existencial. O método existencial vem da filosofia existencialista e foi popularizado por Karl Barth na teologia neo-ortodoxa. Ele ensina que a Bíblia só se torna a palavra de Deus quando alguém a lê e tem uma experiência com ela.
Isso significa que o texto pode ter diferentes significados para diferentes pessoas, abrindo espaço para relativismo e subjetivismo. A teologia reformada, ao contrário, afirma que a Escritura é objetivamente a palavra de Deus em si mesma. Agora, dá para perceber como cada uma dessas abordagens pode levar a conclusões completamente diferentes sobre a fé cristã. Mas qual delas realmente nos leva à verdade? Se abandonarmos o método gramático-histórico e adotarmos outras formas de interpretação, a Bíblia se torna um livro de significados subjetivos. O método histórico-religioso trata a fé como algo que evolui. Se aceitarmos essa visão, podemos acabar acreditando que doutrinas fundamentais, como a ressurreição de Cristo ou a autoridade das Escrituras, são apenas fases da história do pensamento religioso e não verdades imutáveis. O método existencial transforma a fé em algo totalmente individual. Se a Bíblia só se torna a palavra de Deus quando eu sinto algo ao lê-la, então qualquer interpretação pode ser válida. Mas se tudo é válido, na prática, nada é verdadeiro. A Bíblia não funciona assim. Deus não deixou a interpretação aberta para que cada um invente o que quiser. Ele se revelou de forma clara, objetiva e histórica. Nosso papel não é projetar nossos sentimentos no texto, mas buscar compreender a verdade que Deus revelou. Se essas formas subjetivas de interpretação forem aceitas, cada geração criará um Cristo à sua imagem, ao invés de reconhecer o verdadeiro Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A Bíblia não está aberta a interpretações pessoais. Deus não nos deu um livro para que cada um crie seu próprio significado, mas para que entendamos a verdade que ele revelou. Por isso, antes de interpretar a Bíblia, a pergunta não deve ser: o que esse texto significa para mim? Mas sim, o que Deus quis dizer com isso? Que a gente possa sempre buscar a verdade com fidelidade, lembrando que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar, corrigir e nos preparar para toda boa obra.